Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 264 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 841, 842, 843, 844 e 845 da consolidação das leis do trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nos diz o artigo 841 da consolidação das leis do trabalho que, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Antes, porém, de iniciarmos os nossos entendimentos a respeito desse artigo 841 seletista, voltamos a informar e a denunciar que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar inaubis a oportunidade de enxugar o texto seletista ou até mesmo de modernizá-lo em diversas situações, como temos anunciado durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. O artigo 841 é mais uma dessas situações que foram esquecidas pelo legislador reformista, porque, em primeiro lugar, não há mais o termo secretário de vara do trabalho, sendo este substituído por chefe de secretaria. E com o advento do processo eletrônico judiciário do trabalho, a notificação da parte reclamada será feita através do processo judiciário eletrônico, nos próprios autos, com a emissão de notificação pelo correio, para que o mesmo venha a responder à reclamação que contra ele foi aforada. E, apesar do artigo 841 noticiar que a audiência
de Instrução e Julgamento será a primeira desimpedida dentro de 5 dias. Quase na totalidade dos casos, não é possível, pelas pautas túrgidas que hoje nós temos nas varas do trabalho de todo o território brasileiro, que a mesma seja realizada num lapso temporal inferior a 5 dias. Portanto, o prazo de 5 dias é o prazo mínimo em que a notificação deve ser recebida pelo reclamado antes do evento da audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, o TST tem entendimento firmado em jurisprudência de que presumir-se-á recebida a notificação dentro de 48 horas posteriores à sua expedição. Porém, cabe à parte reclamada comprovar não ter havido cumprimento dessa determinação, ou seja, que não recebeu após 48 horas da expedição e que o evento de sua notificação foi perpetrado em prazo inferior a 5 dias da realização da audiência de instrução e julgamento. Havendo estas comprovações processuais, a audiência de instrução e julgamento deverá ser adiada para a próxima data em que a pauta do juízo assim o permitir. Continua a nos dizer o artigo 841 seletista, desta feita em seu parágrafo 1º, que a notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á notificação por edital incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Aqui, novamente, informações devem ser trazidas a vocês com relação à modernização do texto seletista que a reforma trabalhista deixou passar a oportunidade. Não existe mais o termo junta de conciliação e julgamento, como estamos a alertar durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, pois as mesmas, com o encerramento da representação paritária, deixaram de existir, passando ao termo vara do trabalho, que substituiu os termos junta de conciliação e julgamento, e a condução do juízo por um único juiz togado, sem a participação mais de representantes dos empregados e dos empregadores. Portanto, não existe mais o termo junta de conciliação e julgamento, portanto, esse parágrafo 1º do artigo 841 seletista deveria ter sido atualizado pela reforma trabalhista e não foi. Por outro lado, a notificação será sim feita em registro postal através de convênio entre a Justiça do Trabalho e o Correios, que deverá entregar esta notificação ao reclamado. Havendo
qualquer tipo de embaraço para o seu recebimento ou não for encontrado ou reclamado no endereço em que consta da peça de exórdio do processo judiciário eletrônico do trabalho, deverá o magistrado intimar a parte a fornecer o correto endereço em que entende ser encontrado o reclamado, e se novamente a notificação via postal tiver sido infrutífera, determinar-se-á a oficial de justiça avaliador que se dirige ao local e constate se o endereço está realmente correto e, encontrando o reclamado, intimá-lo a respeito dos termos do processo judiciário eletrônico contra ele movido. Todavia, se não houver como encontrar-se o reclamado naqueles endereços, por oficial de justiça que certificará esta situação, o mesmo poderá ser intimado, notificado por edital publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Nos diz o artigo 841 dessa feita, em seu parágrafo 2º, que o reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Atualmente, com o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho, ao ingressar com o processo, automaticamente o procurador do reclamante já recebe a notificação do ingresso em juízo com o processo, para qual juízo foi distribuído e a audiência, se já tiver sido previamente determinada, valendo este comprovante como a notificação necessária ao reclamante. Antigamente, quando você se dirigia à sede do juízo antes do processo judiciário eletrônico do trabalho para ingressar com determinada ação reclamatória de direitos, o responsável pela distribuição fornecia ao procurador do reclamante, de forma imediata, uma tabuleta de distribuição onde esses dados estariam discriminados, valendo a mesma como notificação da audiência em relação ao reclamante. Nos diz o artigo 842 da Consolidação das Leis do Trabalho que, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Quando houver a hipótese de ajuizamento de várias reclamações com identidade de matérias, ou seja, sobre os mesmos temas, poderão as reclamações, quando entabuladas em desfavor da mesma empresa, serem reunidas, serem reunidas pelo juízo num único processo que se convenciona denominar de processo piloto e através do qual
poder-se-á dar movimentação ao processo judiciário eletrônico do trabalho de forma única, evitando desgastes e em nome da maior celeridade processual, com pautas unicamente voltadas à construção da solução naquelas determinadas lides, cuja matéria seja idêntica e sejam dirigidas a determinada única empresa ou estabelecimento da mesma, para que haja maior celeridade no trato processual. Nos informa o artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho que na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Salvo nos casos de reclamações plurimas de ação de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Portanto, na audiência de instrução e julgamento, não só de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente da presença de seus representantes. Esta é a regra. Todavia, poderá o reclamado ser representado por seu procurador legalmente constituído, que já tenha efetivamente apresentado defesa no processo judiciário eletrônico do trabalho. E não havendo a determinação de que a audiência de instrução e julgamento será única e que a presença das partes deverá ser inevitável ante a construção de que a instrução e o julgamento acontecerão na mesma assentada. Porém, no caso conhecido como substituição processual, que é permitida na hipótese da representação dos empregados pelo seu sindicato de classe, evitando-se assim a exposição dos mesmos com relação à empresa litigada, poderá ser o conglomerado dos empregados representado por sua entidade de classe, não figurando especificamente na autoria da ação propriamente dita e evitando-se assim a perseguição possível da empresa a determinado grupo de empregados. Nos diz o artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que seja dotado de conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente. Atualmente, o preposto que substitui ou que representa o empregador na audiência de instrução e julgamento não tem mais a obrigação de ser o gerente ou qualquer tipo de preposto, podendo ser a representação do empregador realizada por qualquer pessoa, desde que ela tenha
conhecimento dos fatos e cujas declarações irão obrigar o proponente no âmbito do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Aqui trata-se de uma hipótese que dificilmente tem local na Justiça Especializada do Trabalho, mas que está prevista por esse artigo 843 consolidado, em seu parágrafo único, que é a hipótese do empregado por um motivo poderoso, ou seja, por aquele motivo que realmente o impeça de comparecer, devidamente comprovado. É preciso não só que o empregado alegue um motivo poderoso para a sua ausência, mas que comprove a existência desse motivo. Ele não puder comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à sua mesma profissão ou por seu sindicato. Aqui cabe uma observação que a lei não prevê que este outro empregado que pertença à mesma profissão seja empregado da empresa litigante. Então, pode ser qualquer outro empregado que exerça a mesma profissão do reclamante, mesmo que não seja para aquele empregador. Normalmente o que acontece é que quando o empregado anuncia motivo poderoso que o impeça de comparecer à audiência de instrução e julgamento, o magistrado responsável pelo juízo adia essa audiência para outra data, para que esta situação poderosa possa deixar de existir e o reclamante venha a comparecer à audiência de instrução e julgamento, assim novamente determinada. Então, nessa situação, normalmente é esse adiamento que acontece. E a importante informação de que, no caso de doença devidamente comprovada por atestado, este atestado médico deverá conter expressamente que o empregado está impossibilitado de locomover-se, portanto, de participar da audiência de instrução e julgamento. Não havendo esta informação, o atestado médico não será considerado para os fins de fazer com que aquela ausência seja considerada válida pelo juízo. E, portanto, nesses casos, a aplicação das normas jurídicas serão efetivadas como se o reclamante realmente não tivesse simplesmente comparecido à audiência de instrução e julgamento. Nos diz o artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita pelo seu parágrafo 3º,
que o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada, como nós já havíamos antecipados quando do estudo do parágrafo 1º deste artigo 843. Portanto, reforçando, atualmente, o preposto a que se refere o parágrafo 1º do artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho não precisa mais ser empregado da parte reclamada, como antes acontecia. Atualmente, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos poderá ser reinvestido da função de preposto no processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho que o não comparecimento do reclamante à audiência importará o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado implicará revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Portanto, o artigo 844 está a nos anunciar que o não comparecimento injustificado das partes na audiência de instrução e julgamento tem situação diversa em relação ao reclamante ou ao reclamado. No caso do reclamante, o não comparecimento à ação importará, caso a audiência seja apenas de instrução, porque há uma praxe, embora não haja previsão na Consolidação das Leis do Trabalho da partição da audiência em duas etapas, uma destinada ao conhecimento, ou seja, uma destinada à instrução e outra destinada à colheita das oitivas das testemunhas e dos depoimentos pessoais das partes, que essa praxe já é de longo tempo assumida pelos juízos e normalmente é o que acontece. Temos uma audiência de colheita de provas e de tentativa de conciliação de forma inicial, continuando-se a audiência de instrução e julgamento, porque ela é única e, portanto, não há, como muitos questionam e entendem, duas audiências, mas é uma única audiência partida em duas partes e adiada na sua primeira parte, para que haja a realização da oitiva das testemunhas e das partes. Então a audiência é única e o não comparecimento do reclamante a essa audiência, em sua fase inicial, importará no arquivamento da reclamação. Se essa ausência se der na parte de oitiva de depoimentos pessoais e tenha sido o reclamante intimado para o comparecimento específico para prestar esse depoimento e ele não comparecer, a implicação não é mais do arquivamento da ação, mas sim da aplicação da revelia e da confissão ficta quanto à matéria de fato que
tiver sido entabulada na petição inicial. Então, o reclamante será considerado confesso quanto à matéria de fato e a reclamação será julgada nesses termos. Havendo ausência do reclamado, na primeira parte da audiência de instrução e julgamento, ser-lhe-á aplicado a confissão quanto à matéria de fato e a revelia quanto à matéria de direito, sendo, portanto, julgada, se conforme a lei, a lide com a procedência dos pedidos que estejam consonantes com a legislação e com as matérias fáticas possíveis de serem realizadas. Continua a nos dizer o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que, ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Todavia, naquelas hipóteses que nós já vimos, da impossibilidade do comparecimento de alguma das partes, ou por motivo poderoso distinto, ou por questões médicas devidamente comprovadas nos autos, poderá o juízo suspender o julgamento, designando desta feita nova audiência para que seja possível o comparecimento das partes àquela fase instrutória para prestarem seus depoimentos ou ouvirem as suas testemunhas. Continua a nos dizer o artigo 844, consolidado, através de seu parágrafo 2º desta feita, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Atualmente, o beneficiário da justiça gratuita, por decisão até mesmo do Supremo Tribunal Federal, não é mais passível de ser condenado a custas de processo, porque estaria delas isento na fórmula da lei. Portanto, na hipótese de ausência do reclamante, o processo será arquivado, se for na primeira fase, e improcedente, se for na segunda fase, desde que a matéria seja fática e não haja matéria determinada de forma legal e que não haja, portanto, nenhuma condição de ser destinada à procedência a algum dos pedidos formulados na petição inicial. Então, nesse caso, o reclamante terá o seu processo na primeira fase arquivado e na segunda fase determinada a sua confissão quanto à matéria de fato e, assim sendo, a improcedência dos pedidos relativos. Todavia, não será ele condenado ao pagamento das custas
se a ele tiver sido deferido o benefício da justiça gratuita. Ou mesmo se ele comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo poderoso, legalmente justificável. Continua a nos dizer o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho. Dessa feita, em seu parágrafo 3º, que o pagamento das custas a que refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Se não houver determinação destinando ao reclamante a benesse da justiça gratuita, ele será condenado ao pagamento das custas e, como nós vimos no estudo do parágrafo 2º desse artigo 844, consolidado, e este pagamento de custas é conditio sine qua non para que o mesmo ingresse novamente com outra demanda. Então, se ele não pagar as custas, não poderá ingressar com nova demanda, desde que não seja beneficiário da justiça gratuita. Continua a nos dizer o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que a revelia não produz o efeito mencionado no caput desse artigo se, havendo pluralidade de reclamados, ou seja, uma reclamação que é encaminhada a mais de um empregador, a mais de um reclamado, algum destes contestar a ação, não poderá ser aplicada a revelia à parte ausente e, portanto, não cabe a aplicação do caput do artigo 844 seletista. Então, havendo pluralidade de reclamados, e se um deles oferecer resistência ao processo através de contestação, não poderá ser aplicada a pena de revelia, com os efeitos que ficaram previstos no caput do artigo 844 consolidado. Também não poderá ser aplicada a pena de revelia se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Portanto, ainda que haja ausência do reclamante na parte da audiência de instrução e julgamento em que ele deveria prestar depoimento e não compareceu, sendo o litígio entabulado em torno de direitos indisponíveis do mesmo, não poderá ser a ele aplicada a pena de revelia nos moldes previstos no caput do artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho. Também não será possível a aplicação da revelia quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Portanto, havendo ausência da parte e a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato ou do ato, não poderá ser também aplicada a pena de revelia
ao empregado faltante. Também não é possível a aplicação da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova existente nos autos. Aqui no caso do reclamado, da ausência do reclamado, não poderá ser a ele aplicada a revelia se as alegações de fato forem formuladas pelo reclamante na peça de inauguração não forem verossímeis ou estiverem contraditórias com relação à prova constante dos autos. Portanto, havendo contradição entre a prova e o que foi argumentado em sede de petição inicial, ou mesmo o que foi argumentado estiver fora dissonante com as provas já existentes nos autos, não será aplicada a revelia ao reclamado e a reclamação quanto àqueles fatos será tida por improcedente, ainda que ausente o reclamado à audiência em que deveria comparecer e não o fez. Nos diz o artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho que, ainda através do seu parágrafo 5º, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, será aceita a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ainda que o reclamado não esteja comparecendo à audiência de instrução, mas o seu procurador aforou a sua defesa dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho, nas fórmulas previstas em lei, até o início da audiência de instrução e julgamento, e compareceu ele de forma isolada à mesma, não poderá ser aplicada a confissão e a revelia ao reclamado, porque ele estará representado na audiência e tem o ânimo de defender-se com a presença desse procurador e da contestação devidamente já ajuizada dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho, nos momentos processuais oportunos, cabendo ainda, no nosso entendimento, que neste caso de comparecimento do advogado e da apresentação da contestação, ou mesmo não tendo apresentado a contestação nas fórmulas previstas pelo processo judiciário eletrônico do trabalho, tenha a faculdade de, dentro de um lapso temporal estabelecido pelo juízo, oferecer esta contestação de forma oral na audiência de instrução. E, portanto, fazendo a defesa oral do reclamado, o seu procurador estará cumprindo, a nosso sentir, o que nos informa o parágrafo 5º do artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, portanto, quando se fala em aceitar-se a contestação e os documentos eventualmente apresentados,
está-se a dizer que ainda existe a possibilidade de, na audiência, o advogado promover a defesa oral do reclamado, mas não poderá juntar documentos, eventualmente, nesta audiência e durante a sua defesa oral. Os documentos só são possíveis de serem considerados como tal se vierem junto à defesa impressa, admoestada ao processo judiciário eletrônico do trabalho, no momento oportuno, ou seja, até o início da realização da audiência de instrução e julgamento. Nos diz o artigo 845 da Consolidação das Leis do Trabalho que o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Portanto, as provas poderão ser apresentadas até o momento da oitiva das testemunhas e dos depoimentos pessoais das partes. Não há, portanto, aqui aquela impossibilidade prevista de que os documentos deverão acompanhar a petição inicial e a contestação. No processo judiciário eletrônico do trabalho, o reclamante e o reclamado poderão apresentar prova documental até o instante final da instrução do feito. Portanto, poderão apresentar documentos antes de que seja decretada o final da instrução processual. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 264, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.